Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme bem discutível, que é um filme que traz muitos conceitos espirituais ali que a gente precisa falar. E esse filme se chama A Menina Índigo. Já assistiu? Vale a pena a gente conferir esse filme. Antes da gente passar mais dados do filme, deixa aqui o seu like, tá bom? Damião, fala aí um pouquinho mais do filme pra gente. Opa, o lançamento do filme 12 de outubro de 2017. 1h39, um drama, fala de família, o roteiro e direção de Wagner de Assis. No elenco tem Letícia Braga, Murilo Rosa, Fernanda Machado. Sofia é uma menina que ama a natureza, não aceita comer carne, porque o boi é namorada da vaca que nos dá o leite, segundo suas palavras. Sonha em ver seus pais juntos novamente e desiste de ir à escola para curar, entre aspas, né, o seu pai. É uma criança que desenvolve o dom de curar e um jornalista sensacionalista descobre seus poderes e a notícia se espalha. Os pais da menina, divorciados, são obrigados a se unir para protegê-la. É com uma mensagem que nos faz pensar, menina índigo é uma criança que mexe com você durante todo o filme, faz você rir, refletir, se emocionar. Por isso que o Wagner Assis insiste em não fazer filme espírita, né? Para não rotular. A Menina Índigo não é um filme espírita, mas, como sempre, vamos buscar a espiritualidade no filme, né, Tati? Só para vocês terem uma ideia, aí, só com o que ele falou aqui no começo já tem muita coisa para a gente refletir, né, gente? Bom, antes da gente refletir, então, primeiro nossa vinheta. Bom, só com o que o Damião falou aqui no começo, né? A criança quer deixar de ir para a escola. Não, né, gente? Vamos parar aí. Então, primeira reflexão, não. Né? A resposta é não. Por quê? Porque a criança precisa da escola. E daí a gente tem ali algumas reflexões que a gente vê no filme, né? Onde a menina pinta toda a escola, fecha não sei o quê, os pais acham coisa bonita. Não é bonito, não é bonito, isso é falta de educação. E daí você vai me falar, o pai fala para a professora, vocês têm que colocar limite, vocês têm que motivar mais as crianças e tudo mais. Vamos lá numa reflexão? O que é a educação? De onde tem que vir a educação? A educação tem que vir de casa, tá? A educação vem de casa. Ah, tá. Quem tem que educar não é o professor, não. Quem tem que educar são os pais, tá? E o que é, qual é o papel da escola? O papel da escola é o aprendizado. O que é o aprendizado? O aprendizado é estudar o português, a matemática, os estudos sociais, ciências, eu não sei mais como chamo os nomes das matérias agora, gente, buguei. Bom, é, a educação física, a educação artística, gente, era isso que tinha no meu tempo, não sei o que tem, mas bom, depois mais pra frente tem biologia, sociologia, química, física e o que mais tivemos aí. Gente, preciso pegar agora essas grades aí para saber o que as crianças têm, né? Na minha idade ali era isso. Bom, mas é isso. O que a gente precisa é não jogar responsabilidade para professores e diretores de escola de coisas que os pais precisam fazer dentro de casa. Então, a educação é escola. A aprendizado, né, a aprendizagem são as matérias da escola, que daí sim são responsabilidades do professor. Tá? Então, a criança não quer mais ir para a escola. Que legal, ela é uma criança índigo, ela é uma criança muito bem além da conta, uma nova geração. Não, ela precisa ir para a escola, né? Então, paramos aí. Tá? Isso é uma coisa totalmente questionável deste filme. Então, a criança precisa ir para a escola. Ai, mas ela tem o dom de curar. Bom, vamos por partes, né, gente? Porque aí essa coisa de dom de curar também vão por partes, né?
Primeiro, vamos começar ali com criança índigo, né? O que seria isso, índigo? O Damião tem ali uma explicação. Vai, Damião, explica pra gente o que é uma criança índigo. Vamos lá, vamos explicar o que é criança índigo. É aquela que apresenta um novo e incomum conjunto de atributos psicológicos e mostra um padrão de comportamento geralmente não documentado ainda. Esse padrão tem fatores comuns e únicos que sugerem que aqueles que interagem com elas, pais em particular, mudam seu tratamento e orientação com o objetivo de obter o equilíbrio, ignorar esses novos padrões e potencialmente criar desequilíbrios e frustração na mente dessas preciosa nova vida. Pais, professores e orientadores devem estar aptos para definir e manter limites claros, ainda que suficientemente flexíveis para mudar e ajustar esses limites quando necessário, baseados no crescimento emocional e mental. Ser firme, mas justo e necessário. A mensagem dada e transmitida pelos adultos deve ser mais prazerosa do que dolorosa e é mais baseada no amor do que no medo. Mantenha a criança informada e envolvida na educação. Devemos ter em mente que nós temos que ensinar as crianças como pensar e não o que pensar, Tati. Minha gente, essa é a explicação. Vamos lá. É, não gosto de rótulos, tá? Não gosto de rótulos. A criança é índigo, é criança cristal, depois surgiu vários nomes, né? Criança cristal, criança, sei lá, diamante, o que quiser, tá? É uma criança. O que nós temos dentro da doutrina espírita, e vão falar, mas isso foi algo que a doutrina espírita colocou, criança índigo, cristal e não sei o que, bom, não sei quem foi, tá? Mas o que a gente sabe é que nós progrediremos, tá? Nós evoluiremos. Então, antes a criança nascia, ela demorava uns dias para abrir o olho. Hoje a criança já nasce com o olho aberto, tá? Antes a criança nascia, demorava muito para ela crescer o dentinho. Hoje tem criança que, inclusive, várias histórias de crianças que já nascem com dente, tá? Ou demora pouco menos de alguns meses ali para que a criança já comece a desenvolver coisas que antes nós não conseguíamos desenvolver. Ou seja, é um progresso do nosso corpo físico também. Nosso corpo físico foi modificado ao longo dos nossos anos. Assim como a gente evolui espiritualmente, o nosso corpo físico também foi evoluindo, tamanho do nosso cérebro, né? Então, tudo isso foi sofrendo uma modificação também. Aí a gente tem essas novas gerações, a gente tem o que chamavam ali de nova era, que viriam, né, novos seres e tal. Sempre são novos seres, gente. Nós somos novos seres, nós fomos os novos seres ali da nossa época, né? Então, sempre virão espíritos que aprenderam um pouco mais, que tenham um pouco mais de esclarecimento do plano espiritual e vem para cá. Ah, então não vai vir mais gente ruim? Vem, gente. A gente está no planeta Terra, né? Planeta Terra é um planeta de transição, ou seja, a gente veio para cá para aprender algumas coisas, a gente vai ter algumas provas que a gente precisa passar, então a gente ainda tem um tempo aí de evoluir, então a gente vai aprender com provas, tá? Então a gente tem ali crianças que são mais evoluídas, ou seja, seres, né? Porque nós nascemos crianças todos, né? Seres que vêm com um pouco mais de informação, vamos dizer assim. Por quê? Porque já tiveram outras e outras vidas, e seres que também tiveram outras e outras vidas, mas que não evoluíram tanto, mas que também vêm nessa mesma geração. Então, todas são crianças índigo? Não, né? É o que chamam de índigo, né? Como disse, não gosto de rótulo. Então, para mim, criança é criança, adulto é adulto, tá tudo acabado, né? Mas, se vocês quiserem rotular, tá? Ter rótulos, pode ter também, tá? Então, são seres, como nós somos seres, mas vem aí uma nova era, como nós viemos também uma nova era, né? E nós vamos evoluir, graças a Deus. Então, a gente tem aí crianças que começam a falar mais cedo, né? Que começam a andar mais cedo.
As crianças agora não andam mais, não precisam mais de andador para aprender a andar. Então, assim, olha só como nós evoluímos como seres humanos. E nós evoluímos também na parte da nossa consciência. Então, nós evoluímos a consciência que nós tínhamos em encarnações passadas, hoje a gente acumulou os nossos conhecimentos, então a gente tem mais conhecimento e a gente evolui na nossa consciência. Então, a gente chega com algumas informações a mais, tá? Então, essa é a questão da nova era. E daí a gente tem ali, passa alguns anos, vem outra leva, né? De outras coisas novas, de nosso corpo sendo formado de forma diferente também, com algumas evoluções, né, Daniel? Olha, é interessante, vou só dar um passinho atrás, Tati, porque a doutrina espírita, você que está nos acompanhando na Sessão Pipoca, codificada em 1857, não se pronuncia especificamente nada sobre a teoria de crianças índigo. Crianças índigo surgiu no mundo há 10 anos. Assim, o Espiritismo nada fala particularmente sobre tais crianças, mas a doutrina se pronuncia, como a Thais estava dizendo, sobre migrações de espíritos e sobre as futuras gerações que habitaram a Terra. Assim, podemos analisar as questões de espíritos evoluídos que reencarnam na Terra, como a Thais estava falando, para impulsionar o progresso do nosso mundo. Então, é aquela história. Todas as crianças, de alguma maneira que seja, sabe, seja índigo ou não, ajudam a crescer, a evoluir e a mudar de atitudes. E é isso que a Tati estava dizendo, o quanto é importante, né? Criança tem que ir para a escola? Sim, tem que ir para a escola. E eu queria a gente tentar também falar, porque aí o filme fala, o filme mostra, né? Para querer mostrar a diferença da criança, que ela cura as pessoas. Gente, aí é de novo, é aquela coisa muito importante da gente falar para os pais. E o filme até mostra que os pais também param e falam, meu, não é para incentivar isso. É aí a gente entra na mesma situação que acontece, que a gente amplia dentro da doutrina espírita, mediunidade infantil. Não é para incentivar. Não, sabe, ela existe, ok, né, Tati? Mas não tem que incentivar. Você vê a responsabilidade dos pais como é grande, né, Tati? Exatamente. A mediunidade infantil, ela existe, mas a gente precisa aprender a lidar com isso e não incentivar, fazer com que isso cresça. Bom, aí a gente tem a questão da cura aí do filme, né? Que é uma questão aí grave, a meu ponto de vista, né, de como isso é mostrado. Primeiro, que já fala ali que a criança não vai mais para a escola porque ela quer curar. Bom, já está errado daí. Segundo, né, pode existir essa mediunidade, pode existir essa mediunidade, né? Pode ser que esse ser seja um ser iluminado, que veio para auxiliar realmente outras pessoas, que veio para ajudar na questão da saúde física e tudo mais. Pode ser, tá? Mas a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Existe a cura espiritual? Existe, tá? Como ela se dá? Ela se dá através de um espírito que vai trazer as energias necessárias para agir num corpo físico de alguém através do intermédio de um médium. Então, esse médium, ele cura? Não. Quem cura é o espírito que está ali para auxiliar. A partir daquele momento que aquele espírito falar, bom, não vou mais, não vai mais. Então, ele é um médium maravilhoso porque ele cura as pessoas. Este médium não cura ninguém. Quem cura é a equipe médica que está junto dele. Tá? Por quê? Porque senão nós seremos seres milagrosos. Né? E os médiums que eu conheci, que trabalham com essas energias de cura, que são pessoas sérias, todos eles falam a mesma coisa. Eu não faço nada. Eu sou só um intermediário. Então, ele é um intermediário.
Arigó falava isso, né? Então, muitas pessoas se deixam ludibriar pelo que o outro pode fazer, pelo milagre, né, do acontecimento. Não existe milagre, tá? Existe o acontecimento espiritual. Isso se essa pessoa for merecedora disso, tá? Por quê? Porque existem provas pelas quais nós precisamos passar. Então, por que algumas pessoas são curadas e outras não são curadas? Porque existem pessoas que precisam passar por esta prova. Por que tem pessoas que têm a prova amenizada? Porque Deus é misericordioso. E se ele sabe que nós somos merecedores, ele sabe que a gente precisava passar por aquela prova, mas ele é tão misericordioso que ele sabe que com auxílio espiritual essa pessoa pode passar por essa prova e vai passar do mesmo jeito, mas vai passar com menos dor, com mais suavidade. Isso pode acontecer? Pode. Se nós trabalharmos em nós mesmos, se nós nos melhorarmos, nós seremos merecedores disso. Embora nós mesmos, às vezes, tenhamos escolhido essa mesma prova. Mas Deus é misericordioso, ele não deixa de ouvir um filho. Agora, no filme, mostra uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. É a criança que cura, a criança que tem aquele dom, tá? Nós vemos hoje muitos vídeos aí no YouTube, muitos depoimentos, muitas coisas, de crianças que vêm com um talento nato, né? Crianças de... Eu vi um vídeo de um menininho de tinha uns 4 anos, 4, 5 anos, que tocava um piano maravilhosamente bem. Quem me conhece sabe o quanto eu amo piano, o quanto eu amo música clássica. E eu me emocionei, claro, de ver aquilo, uma criança que nunca estudou. E ele veio com este dom, né? Com essa predisposição já de música, né? Como se ele tivesse já tocado uma vida inteira. Isso pode acontecer? Pode e acontece muito, tá? Por quê? Porque isso veio de outras vidas e ele traz isso, uma criança de 4 anos, inato, né? Então, ele traz isso inato, essa memória dele ainda tá. A criança até os 7 anos, ele está mais ligado ainda ao plano espiritual, ainda está se adaptando aqui, então ele tem muita informação de lá que ele vai utilizar e que se ele tem essa consciência e consegue trazer para cá, ele vai utilizar. Então, ele vai utilizar isso e vai mostrar, bom, eu trouxe esse talento, tá? Então, isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer com essa criança que tem essa mediunidade infantil aí de cura? Pode. Mas a gente tem que tomar muito, muito cuidado. O que acontece na história nesse filme? As pessoas vão lá bater na porta porque querem falar com a menina, vão fazer fila na porta da sua casa. Imagina a situação. Então, quer dizer, essa criança não estuda, não faz nada, não brinca, não tem uma vida de criança, porque ela tem pessoas ali que ela precisa atender, porque ela precisa atender. Não, ela não precisa, ela não tem essa obrigação, ela precisa ser criança. Ela precisa viver, não é? Então, muitos médios e muitas histórias que nós conhecemos trouxeram a sua mediunidade desde a infância, mas eles foram trabalhar essa mediunidade na fase adulta ou adolescente, né? Porque é a fase em que nós já estamos um pouco mais preparados fisicamente, porque nós precisamos nos preparar fisicamente também, porque nós estamos aqui na Terra, para trabalhar essa mediunidade. Então, olho, né? Tomem bastante cuidado com essa questão dos dons e ressaltar essa coisa da cura ou da mediunidade infantil. Então, no filme mostra essa parte da cura espiritual. E isso existe sim, gente. Existem médicos espirituais que trabalham do lado de lá e que, através de um médium ali, de um médium, ele vai ser o intermediário de tudo isso. Mas enquanto nós somos aqui encarnados, não somos nós que estamos fazendo isso.
por mais que o nosso poder magnético, né, nossa, não é poder, né, que a gente tem que falar, né, por mais que a gente tenha essa força magnética, e a força magnética existe, tá aí Mesmer, que veio com todo esse estudo para provar para a gente que existe a força magnética, e que a gente pode também se curar com a força magnética, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre isso, né, Daniel? Sim, e olha, é todo convite a você, que assiste a Sessão Pipoca, assista Menina Índigo, para que você possa, é o que a gente está fazendo aqui, para que a gente possa ter essa reflexão espiritual, para que você possa conversar sobre o tema, o quanto isso é importante. Não é aquela história, joga para debaixo do tapete, não, vamos falar. E é o que a gente está fazendo aqui na Sessão Pipoca, falando sobre esse tema. E aí, por exemplo, tem uma parte ali também que eu queria ouvir da Tati, triste. Quando eu vi aquela cena, é uma das cenas mais tristes do filme. O pai leva a filha a vários médicos que insistem em remédios tarja preta. Remédio tarja preta. Mas o pai é contra esse tipo de tratamento, porque ele percebe que a sua filha é uma menina normal. Tati, tarja preta para uma criança, para quê? Para a criança dormir e ficar dormindo o tempo todo, porque gente, e que situação é essa de, poxa vida, por que tarja preta, um remédio tarja preta para criança, Tati? Na verdade, essa coisa de remédio tarja preta virou moda, né? Porque agora todo mundo tem problemas emocionais e todo mundo tem crises de ansiedade e tudo mais. Gente, antes já existia tudo isso, tá? Agora a gente rotulou. Agora a gente rotulou. Agora isso tem um nome. Antes não tinha nome, tá? Então, agora virou moda tomar remédio, remédio tarja preta para criança. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com tudo isso, tá? Tomar muito cuidado, verificar em mais médicos, né? Em ter uma segunda, terceira, quarta, quinta opinião, para antes de entrar com remédios com criança, para criança, principalmente remédio tarja preta, não só para criança, né? Para adulto também, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de remédio. Tem gente que precisa, precisa sim, tá? De tomar remédio, mas tem gente que não precisa. Então, tomar bastante cuidado com isso. Então, esse filme é um filme interessante de se ver, mas que a gente precisa parar para pensar em algumas coisas, parar para pensar no trabalho que a gente tem que fazer de leis morais com as crianças, né? De educação com essas crianças, de como que elas têm que tratar o próximo, né? Essa menina, ela tem um instinto protetor, de querer ajudar, né? De querer curar os amiguinhos e tudo mais, porque ela percebe que ela tem isso, ela sabe que ela pode auxiliar, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente incentiva, tá? Não é porque a criança tem um comportamento diferente de, ai, mas ela saiu pintando a sala, ela não sei o que. Gente, vamos colocar um limite, isso é falta de educação, né? Sair pintando as pessoas, sair pintando a sala, então tomar cuidado, né? Foi uma metáfora ali que eles fizeram no filme, né? A liberdade de expressão do filme, mas tomar cuidado com isso, porque às vezes a criança não tem limite, mas não tem limite por causa da educação. E não é porque a escola não incentiva, porque os pais não fazem, porque, né? Porque temos pessoas diferentes ali, em graus diferentes de evolução. Então, a gente precisa trabalhar as leis morais. Ensinar a criança a fazer o bem, ensinar a criança a auxiliar o próximo, mostrar exemplos, dar exemplos, ser o exemplo de preferência, né? Para que essas crianças sejam mais conscientes do que elas podem fazer quando elas crescerem, que elas sejam pessoas melhores. Então, que a gente possa trabalhar com essas crianças dessa forma, dessa maneira, tá? Mas sempre pensando na evolução moral delas, tá? Sem utilizar elas para nenhum tipo de trabalho, ou para ganhar dinheiro, ou para qualquer coisa assim. Então, a gente tem que pensar nas leis morais. Eu aconselho vocês a assistirem o filme para vocês verem aí, né, o que vocês têm de opinião também quanto à visão de vocês, né, Daniel? Não, sem dúvida, o convite para que você possa assistir, como fizemos aqui, para que possamos fazer essas reflexões.
sabe? Essa reflexão que a Tati colocou muito bem e é importante demais para todos nós. A responsabilidade da educação é dos pais. Não dá, é a velha história. Não dá para transferir, gente. Não dá para. Ah, eu vou transferir para a escola. Seria tão prático, tão mais fácil. Alguém educa. É você, somos os pais. Então, para essas reflexões, o filme é lindo para que você possa entender e falar, sabe, o que a gente fez aqui? Refletir sobre. É um filme que termina ali, ele não termina. Ele abre, é isso que é lindo do cinema, ele abre a perspectiva de muitas reflexões, e nós trouxemos aqui as reflexões espirituais, e até a gente poderia, sim, não é o nosso caminho, né? Mas poderíamos aí, mesmo psicológicas e tantas outras reflexões que esse filme apresenta. Convido você que está aí nos acompanhando na Sessão Pipoca a acompanhar aqui e olha, divulgue aos amigos, compartilhe com os amigos o canal da Tatiana Benites. Uma programação diária, todos os dias. A gente está aqui na segunda-feira. A Tati tem todo um trabalho, né? Todo um trabalho de vibração de amor. Ela está ao vivo de Barcelona para o Brasil, para todo o mundo, né? Fazendo uma vibração, esse momento de prece, para que possamos nos unir. E aí o convite também a você, né, nessa vibração. Ela fica disponível no YouTube da Tatiana para que você possa fazer no melhor dia. Ao vivo ela está ali na segunda-feira, mas você pode fazer isso em qualquer dia da semana e eu te convido a fazê-lo. Eu te convido a fazê-lo, sabe? De repente, só eu te dou até uma dica, tá? Liga a televisão, põe a televisão, senta na frente da televisão durante a semana, qualquer dia, qualquer horário, coloca essa energia de amor que a Tati manda para todo o seu ambiente. Fica a dica, tá? Na terça-feira, a Tati está aqui com o Falando de Amor. O Falando de Amor é um programa que já tem mais de um ano, que está na Rádio Boa Nova. Ela, ali no programa até vem as datas, né? Ele vai para o ar na rádio e a Tati agora trouxe para o canal para que mais e mais pessoas também possam ter acesso ao trabalho que ela realiza na Rádio Boa Nova. Então, você vai ali, acompanha 5 minutinhos. Ela lê um texto e faz uma reflexão do amor universal toda terça no canal da Tatiana Benites. De quinta-feira, aí é um outro momento de prece, curtinho toda a vida. Olha, dá para você mandar para os amigos no WhatsApp. É muito legal compartilhar esse momento de prece. A cada semana, uma prece diferente em 2 minutinhos. Porque às vezes, quantas vezes, né? É a velha história. Às vezes as pessoas param e falam, você tem que fazer prece de improviso, você tem que buscar outros tipos de prece. A Tati já traz isso. Essa é a Tatiana Benítez. O que ela sabe, o pouco que sabe, ela divide e compartilha com todos nós. E aí, sexta-feira, é a nossa sessão Pipoca Espiritual. A cada semana, um novo filme para que você possa nos acompanhar. E aí, de sábado, pensa que não. Sábado à tarde traz um estudo da doutrina espírita, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E aí ela lê o livro ali, e aquilo, não é? Você vai fazer o curso com ela, vai ter certificado. Não, não é nada. Ela está passando para você o que ela sabe. É uma coisa bem mais humilde. É passando o que ela sabe, refletindo com você, e aí nas próprias gravações, ali a Tati insiste. Faça os cursos, vá além. Mas, de repente, às vezes, para que as pessoas possam ter uma ideia do que se passa, é importante, é muito importante. Porque às vezes você fica imaginando, mas o que é? Sabe? E aí, cada aula ali, a Tati vai explicando, incentivando você a colocar em prática todo o nosso trabalho, toda a nossa existência. Essa é a proposta da Tati. Essa é a proposta, é a gente estudar, compartilhar e compartilhar sempre praticando o que a gente tem de melhor. Bom, gente, é isso. Assistam o filme, coloquem aí a opinião de vocês e façam a super reflexão. Sexta-feira que vem tem mais e a gente se vê. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.